Bruno Barbieri e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre palumboísmo. Palumboísmo é essa deformidade que muitos atletas da atualidade apresentam na linha abdominal. Possivelmente o David Palumbo foi o primeiro atleta a apresentar isso no palco, e é por isso que o palumboísmo veio derivado do seu sobrenome, David Palumbo. Vocês podem perceber que esse atleta ele tem muita massa muscular, pouca gordura corporal, mas mesmo assim a barriga dele é muito grande, é quase como se ele estivesse grávido. A gente não deve confundir o palumboísmo com o kwashiorkor. O kwashiorkor é uma doença que acontece muito na África, de crianças que sofrem de desnutrição proteica e acaba por ter uma retenção na barriga. O palumboísmo, que esse atleta aqui também apresenta muito por sinal, tem outras causas. A gente não sabe ainda definitivo o que causa, assim, se não explica, mas a gente vai levantar algumas hipóteses nesse vídeo. A primeira é que os recursos ergogênicos farmacológicos, ou seja, o que a gente costuma chamar de esteroides anabolizantes, ele aumenta a resistência à insulina. Isso faz com que a insulina não haja da forma como ela deveria funcionar, né? Que seria varrer a glicose da corrente sanguínea e colocar para dentro das células. Se ela não funciona como deveria, isso vai acumular glicose na corrente sanguínea. E excesso de glicose na corrente sanguínea por longos períodos pode causar uma neuropatia, que seria a destruição ou o mau funcionamento de alguns nervos. Isso implicaria em atletas que ele não conseguiria contrair de forma eficiente o abdômen. Não sei se esse seria o caso de muitos atletas, né? Mas é uma hipótese. A segunda hipótese seria que a dieta pode causar desbiose, principalmente o alto consumo de proteínas altera a flora intestinal e com isso pode aumentar a produção de gases. Então, imagina uma bexiga, quando você enche, ela expande. Então, imagina o intestino expandindo pela presença de gases e isso vai impulsionar ainda mais a barriga, os músculos, né, da abdominal da barriga, e isso vai ficar dando aumentando a espessura, né, a circunferência da linha abdominal. O grande volume de alimentos no intestino, atletas costumam fazer 5, 6, 7, 8 refeições por dia. São refeições que pesam entre 500, 600, 800 gramas. Tem atletas que chegam até fazer 1 quilo de refeição. Então é muita comida. Imagina durante um dia a pessoa comer 3, 4 quilos de comida, o quanto que isso não representa em volume. Então esse alimento vai estar no estômago, no intestino, e isso vai expandir também a linha de cintura. O aumento da gordura visceral, tanto pelo aumento da resistência à insulina, pela utilização de recursos ergogênicos farmacológicos, como a própria o alto consumo de carboidrato que estimula a insulina, como a própria aplicação exógena de insulina, isso aumenta a deposição de gordura. Lembra que a insulina é um hormônio lipogênico. Então, o atleta está numa dieta que é hipercalórica, isso vai aumentar a gordura visceral desses indivíduos. Lembra que a gordura visceral é aquela gordura que está entre as vísceras, né, atrás da musculatura. Vocês podem ter percebido, já que homens têm a barriga dura e as mulheres têm a barriga mole. Por quê? É por causa do tipo de gordura que tem ali. Homens preferencialmente armazenam gordura visceral, que é atrás da musculatura, isso empurra a musculatura e por isso que a barriga é dura, porque você aperta o músculo. Nas mulheres, a gordura não está atrás da musculatura, ela está após, que é no tecido adiposo, você consegue meio que pegar, por isso que aquela gordura é mole, porque está após o músculo. Lembrando que a gordura visceral é muito mais prejudicial para a saúde, ela também tem muito risco cardiovascular. Outra causa seria o aumento da espessura da musculatura abdominal, já que esses atletas costumam fazer exercícios como agachamento, levantamento terra, são exercícios que utilizam muito a musculatura do core, então, e eles estão num ambiente muito anabólico, né, com alto consumo de proteínas, de recurso ergogênico, então isso vai aumentar a espessura da musculatura e então vai aumentar a circunferência de cintura. E também a utilização de recursos ergogênicos farmacológicos
A atividade física e o alto consumo de calorias aumentam o tamanho dos órgãos. E quem diz isso é esse estudo feito no Japão com universitários, jogadores de futebol americano. Nesse estudo aqui eles comparam atletas do primeiro ano de futebol americano com atletas de segundo e terceiro ano, né, ambos universitários. E olha que interessante. Os atletas do primeiro ano, geralmente eles são bem mais leves, né, tem o body mass, ou seja, o peso menor do que os indivíduos praticantes que já são no segundo ou no terceiro ano. Isso é normal, né? Que durante o treinamento, né, e a dieta eles vão ganhar peso, né? O futebol americano é um esporte que exige bastante massa muscular e gordura também, né? O peso é muito importante. E olha que interessante. O peso dos órgãos desses indivíduos que estão no segundo e terceiro ano da faculdade, né, que também praticam esporte, é maior. Então, o fígado desses atletas é mais pesado quando comparado com os do primeiro ano. O cérebro mantém o mesmo peso. O coração fica mais pesado. Os rins ficam mais pesados. Esse estudo é interessante que eles acompanharam também os indivíduos do primeiro ano ao longo de um ano. E olha que interessante. O peso deles aumentou por volta de 10 quilos, na média. O fígado teve aumento no peso. O cérebro continuou com o mesmo peso. O coração aumentou o peso e os rins também aumentaram de peso. Ou seja, a prática de atividade física, que vai junto com uma dieta hipercalórica, que vai estimular o anabolismo tanto de massa muscular e de gordura, aumenta o peso também dos órgãos. Isso pode ser um pouco intuitivo, pensando que os órgãos vão ter que trabalhar mais, até para metabolizar todo esse tipo de alimento. Então, é natural que os órgãos também aumentem de peso. Aqui está o Dallas McCarver, é um fisiculturista falecido, morreu muito jovem, com 26 anos, em 2017. Olha que interessante aqui. Olha o peso dos órgãos desse atleta. Ele tinha severo cardiomegalia, o coração dele pesava 833 gramas. Um coração de um adulto geralmente pesa por volta de 350 gramas. Ele tinha hepatomegalia, ou seja, o fígado dele era muito grande. Um fígado de uma pessoa normal adulta pesa por volta de 1,5 kg. O dele pesava 4,5 kg. E também tinha a hipertrofia dos rins. O rim direito dele pesava 450 gramas e o esquerdo pesava 503 gramas. De um adulto normal, geralmente pesa por volta de 150 gramas. Olha o quanto de peso só ele não tinha de órgão. É possível perceber nessa foto, né, embora ele esteja fazendo um vácuo na barriga, olha como a linha de cintura dele é larga. Né? Olha o tamanho dessa diástase que ele tem aqui, né? Mas olha o tamanho da linha de cintura dele. E também ele deu positivo para esteroides anabolizantes, né? Ninguém aqui é inocente de achar que uma pessoa consegue ficar desse tamanho sem utilizar esse tipo de recurso ergogênico. E olha essa curiosidade aqui. A testosterona de um homem adulto fica na faixa entre 300 a 800 nanogramas por decilitro. O dele deu 550 nanogramas por mililitro. Aí você pode pensar, mas espera aí, 550 está dentro na faixa de 300 e 800. Mas é que no adulto normal a gente está falando em decilitro. Decilitro é 1/10 de litro, ou seja, 100 ml. O dele aqui está em mililitro, ou seja, ele tem a quantidade de testosterona 100 vezes maior do que uma pessoa normal. E isso é possível também verificar que ele utiliza recursos ergogênicos, né? Pela razão de testosterona, pela epitestosterona. No adulto normal, a razão é por volta de 1. Se ela for menor que 4, indica que isso é normal. Quando ela é 4 ou maior que 4, isso indica que essa pessoa possivelmente está usando esteroides anabolizantes. O do Dallas McCarver deu 130. Então, assim, esse cara não brincava em serviço. E olha a diferença, né? Nos anos 70, aqui está o Arnold Schwarzenegger. Olha como a linha de cintura era muito menor, como era muito fina.
Aqui é uma foto do Arnold quando ele era adolescente, a linha de cintura era bem fina. Esse aqui já é adulto, né? Já tinha ganhado Miss Universe. A linha de cintura dele ficou um pouquinho mais larga, mas não é nada, não é uma aberração, né? Continua bem fina ainda. Ele conseguiu manter a linha de cintura. Agora, aqui está o Frank Columbo, não, desculpa, Loferino. Loferino era um cara que competia contra o Arnold. Inclusive ele fez o filme do Hulk, né? Acho que foi o primeiro Hulk, foi ele que interpretou. Ele tinha a linha de cintura bem fina, mas ele continuou, ele tinha parado, depois ele voltou a competir nos anos 90. Na época do Arnold era anos 70. Então, muito tempo, né, tentando manter grande quantidade de massa muscular. Olha como a linha de cintura dele se perdeu. Era bem fina, olha o tamanho que ficou. Já estava com palumboísmo também, né? Essa aqui é a foto do Ronnie Coleman. Muita gente não chegou a ver essas fotos dele com físico clássico, antes do palumboísmo. Inclusive ele dizia aqui nessas fotos que ele era natural, né? Que ele nunca tinha utilizado nada nessa época aí. Difícil de acreditar, mas ele era uma aberração da natureza, né? Ele tem uma genética assim, sei lá, 1 em 1 bilhão. Então assim, né? Dá pra desconfiar que pode ser que ele não utilizava nada. E olha como ele ficou. Aqui tá, ele ainda não utilizava nada, né? Ele afirma nessa revista aqui que ele era natural. Pesava 90 quilos. Olha o tamanho da cintura dele. Aqui nessa foto ele tinha uns 132, 133 quilos. Então a linha de cintura dele ficou muito maior. Tanto que olha o tamanho disso aqui, né? Parece até um sapo. Ficou uma coisa horrorosa. Mas, enfim, né? Ele era o Ronnie Coleman. Aqui está o Jay Cutler. Jay Cutler venceu o Ronnie Coleman em 2006. A linha de cintura do Jay Cutler era muito fina também. Não era a mais fina de todas, né? Mas era razoável. Olha o tamanho que ficou a linha de cintura dele. Alargou muito. Engraçado que dele, o palumboísmo dele, né? Ele teve um crescimento para os lados. No plano antero-posterior, né, que seria esse frente e trás, a cintura dele não ficou tão larga. Esse ano, essa foto aqui é de 2012, porque ele estava com uma lesão aqui no bíceps, né, que ele perdeu para o Phil Heath. E legal que o Jay Cutler foi um dos poucos atletas que conseguiu manter o corpo razoável, né, depois de aposentar. Tem bastante massa muscular ainda e a cintura dele afinou um pouco. Então quer dizer que o palumboísmo, até certo ponto, né, é possível regredir ou diminuir um pouco do palumboísmo. Ele não tem a cintura mais fina do mundo, mas ele deu para perceber que diminuiu. O Dexter Jackson, que o pessoal chama de imorrível, ele competiu no Mr. Olympia por 3 décadas diferentes. Então tem uma grande longevidade no esporte. Tinha a cintura super fina, né? Os gomos bem aparentes. E olha o tamanho que não ficou a linha abdominal dele. Ele não era um cara gigantesco, mas por tanto tempo ele manter essa massa muscular aqui, treinando, consumindo muitas calorias, utilizando recursos ergogênicos, acabou tendo palumboísmo. Vocês percebem que a divisão aqui do abdômen não tem mais, ó, meio que fundiu em um gomo só. Olha o tamanho que está o abdômen dele, né? Tá até parecendo aqui um casco de uma tartaruga, né? Enfim, ele aposentou, né, também, mas deu para perceber. Kai Greene era um cara que não tinha cintura muito fina, mas era ok, né? Tinha bastante massa muscular para a idade dele. Olha em 2014 no Mr. Olympia o tamanho que já não estava a cintura dele, meio que dobrou de tamanho. Ele parou de competir, né? Em 2000, essa foto aqui é atual, né? 2021. Olha o tamanho do abdômen desse gomo aqui, ó, vai até lá atrás. A linha de cintura dele está quase do tamanho da cintura escapular, está muito grande. Ele disse que vai voltar a competir em 2021, né? Mas assim, com essa linha de cintura aqui eu acho muito difícil, né? Não sei. Phil Heath, né? Em 2001, primeira vez que ele ganhou o Mr. Olympia. Se não me engano, desde que o esporte se tornou profissional, ele foi o atleta mais jovem que venceu essa competição. Ele era o The Gift.
tinha uma genética incrível, a linha abdominal dele era muito boa, né, dava para ver muito bem os gomos, tinha um pouquinho de diástase aqui, mas olha em 2012, um ano depois, como a linha abdominal dele já mudou. Parece que está com uma retenção aqui, né, dá a impressão que a pele não cola mais no abdômen. Né? E olha como a linha abdominal dele piora ano após ano. Ó, 2011, 2012, 2013, ó, já quase não consegue ver nada. Ó, 2014. Além da linha abdominal, olha essa hérnia umbilical dele aqui, ó. O tamanho que tá isso aqui. Até parece que tá saindo alguma coisa. Inclusive ele operou, né, disso daí. Aqui foi em 2018, né, que ele perdeu. E aqui tem duas curiosidades, né, nessa foto. Primeiro que eu não sabia que homem podia engravidar, né? E segundo que eu não sabia que no Mr. Olympia podia competir pessoas grávidas. Então assim, acho que foi por esses motivos que ele acabou perdendo por Shawn Rhoden em 2018. Inclusive não compete mais, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas enfim. Nick Walker, um rapaz muito jovem, venceu o Arnold Classic nesse último final de semana. Ele era um cara que tinha a cintura bem fina. Olha o tamanho que não ficou a cintura desse rapaz. Dobrou de tamanho, né? Ele triplicou de tamanho total, né? Mas a cintura veio junto. Assim, é uma coisa... Isso que estraga, né? A proporção, né? O shape, né? Do atleta. Enfim, né? Cada um decide o que quer. O diástase aqui também. Mas acho que esse é um grande problema porque olha como era antes e depois do fisiculturismo. Olha a linha de cintura desses caras, do Arnold Schwarzenegger, do Frank Columbu, do Frank Zane, eram linhas de cintura muito fina. Olha a desproporção entre a cintura escapular e a cintura pélvica. Olha isso aqui hoje em dia. Esse line-up aqui foi no Arnold Classic do último final de semana. Olha isso. Né? Assim, mudou completamente, né? Eu sei que o volume muscular aumentou drasticamente, mas a linha de cintura foi pro espaço, né? Isso aqui não tem limites mais lá no... Isso que é o Arnold Classic, né? Não tô falando nem do Mr. Olympia desse ano, que a gente vai ver o que vai acontecer lá. Só homens grávidos. E falando em homens, mulheres também podem ter palumboísmo. E por que não são muitas mulheres que apresentam isso? Porque as mulheres não costumam tomar tanto recurso ergogênico farmacológico como os homens, elas não se alimentam tanto quanto os homens, elas não treinam tão pesado quanto os homens, elas não aumentam a massa muscular como os homens. Então é natural que os órgãos e as outras possíveis causas não acompanhem, né, esse aumento. Mas isso varia muito de genética para genética. Tem atletas que com pouco tempo já vão ter uma grande expansão, né, da linha de cintura. E tem atletas que vão utilizar um monte de coisa, vão fazer um monte de cagada e a linha de cintura não vai se expandir tanto, continua com a cintura um pouco mais controlada, né? Então, nesses casos aqui, são mulheres que não tiveram grande sorte com a genética, né? Inclusive, uma percepção minha é que atletas de baixa estatura geralmente eles apresentam essa linha de cintura um pouco mais larga. Vocês podem perceber, por exemplo, na 212 ou categorias de atletas mais baixos, que a linha de cintura deles muda muito quando eles ganham massa muscular. Elas aumentam muito. Então você não tem aquela desproporção entre as duas cinturas, você não tem aquele V, né, o V-tape. E aqui o Arnold Classic 2019, tá o Rafael Brandão, como brasileiro, o Steve Cook, o Holly Winkler, e esse aqui eu não sei quem é. Olha a diferença de cinturas do Rafael Brandão com as cinturas desse pessoal aqui. Olha a diferença de tamanho. Eu sei que eles têm muito mais massa muscular, né? Mas aqui você consegue ver um X aqui, né? Se bem que os outros também, né? Porque eles têm muita massa muscular, mas... Nossa, tá muito grotesco, né? O fisiculturismo foi para um lado, assim, muito estranho. Inclusive, o Rafael Brandão, ele é um cara que... Eu acho que ele não tem a genética para ganhar massa muscular igual esse pessoal aqui, esses atletas. Então, ele é um cara que se ele quisesse acompanhar em massa muscular, tivesse que tomar um monte de coisa e comer toneladas de comida, eu acho que ele não acompanharia essa massa muscular, mas a barriga dele iria crescer, né?
Então, em competição de grávidos, ele poderia competir de igual para igual, mas ele preferiu uma estratégia que eu acho que é a mais certa, né? Que é crescer aos poucos. Então ele pensa daqui a 5 anos, que eu acho que vai ser a chance dele, porque daqui a 5 anos esses caras não vão estar mais aqui. E o pessoal da idade dele que tem essa quantidade de massa muscular estão com essa cintura já. Imagina daqui a 5 anos como isso aqui não vai estar. Então a gente espera que o fisiculturismo mude um pouco e que o Rafael Brandão consiga trazer isso, né? Mudar o que está sendo o fisiculturismo open hoje em dia, né? Que seria essas deformidades aqui. Quando a gente pensa em outros esportes, por exemplo, nos velocistas, você percebe que desde os anos 40 para hoje o esporte evoluiu muito. Os atletas estão mais rápidos. Quando você olha para o futebol, você vê que dos anos 40 para cá, o quanto de técnica não mudou. Na Fórmula 1, como os carros não melhoraram. Então, todo o esporte evoluiu e evoluiu para melhor. Quando a gente vê o fisiculturismo, eu não tenho certeza disso, né? Eu acho que o esporte piorou muito. Então, eu acho que espero, né, que daqui a alguns anos isso mude, né, que a gente consegue, que olhe para o fisiculturismo com corpos esbeltos e não essa maçaroca de massa muscular, barriga gigante, que é uma deformidade, né? Então, esperamos que o Rafael Bruno consiga mudar o rumo do fisiculturismo. E eu espero que eu tenha explicado para vocês mais ou menos o que é o palumboísmo, o que causa, né? Como eu disse, a gente não tem certeza, mas a gente levantou algumas hipóteses nesse vídeo. Tá certo? Um abraço.